E para falar um pouco mais sobre os projetos de sustentabilidade desenvolvidos aqui em Mato Grosso do Sul, nós estamos recebendo a engenheira ambiental Adriana Galbiati. Olá, Adriana, seja bem-vinda à Identidade MS. Adriana, eu queria que você falasse para a gente qual que é a relação que existe entre a sustentabilidade e a permacultura. É uma relação completa, Silvia, porque a sustentabilidade subentende que um sistema ou um ecossistema criado pelo ser humano para satisfazer as nossas necessidades, ele tem que permanecer gerando a mesma quantidade de recursos, de sustento para o ser humano e para os outros seres, né? Ele tem que permanecer por um tempo suficiente para atender as futuras gerações, no mínimo 5 gerações, né? E a permacultura trabalha nesse sentido, da gente imitar os processos da natureza com o objetivo de satisfazer nossas necessidades e não só manter as condições do ambiente para gerações futuras, mas também melhorar essas condições, recuperar ambientes degradados, ao mesmo tempo que a gente produz alimento, como um exemplo, né? Seria então uma relação saudável entre a agricultura e a floresta nativa, a natureza? Sim, é um dos aspectos da permacultura. A gente trabalha também nos temas de construção sustentável, manejo da água, gestão de resíduos, fechamento dos ciclos de matéria, nutriente, energia, economia de energia, uso de recursos biológicos para atender nossas necessidades. Adriana, nós vimos há pouco uma matéria feita no quintal da Ailton, onde ele tem um modelo de agrofloresta. É uma coisa pequena, feita aqui dentro de Campo Grande. Como que poderia ser feita essa agrofloresta na zona rural e o que ela interviria na renda do produtor rural? Bom, primeiro a gente tem que entender o que é a renda, né? Se a gente entender que a renda é o lucro que eu obtive numa produção, sem contar o que eu investi, então a renda da agrofloresta é muito menor do que uma produção convencional. Mas se a gente for entender todas as entradas de energia que eu estou colocando no meu sistema para produzir uma monocultura, por exemplo, eu estou usando combustíveis fósseis que não são renováveis, então não é sustentável, né? Eu estou dependendo de insumos que são também dependentes do petróleo, como adubos químicos, venenos, herbicidas, fungicidas, inseticidas, né? Sementes, muitas vezes modificadas geneticamente, né? Que o agricultor não tem poder sobre essa semente. É uma coisa que ele fica dependente da indústria, né? A indústria vende a semente, já vende o adubo, já vende o veneno, o herbicida, para aquela semente dar uma produção razoável, né? Então ele até tem um lucro, mas aí ele tem que pagar o banco, ele tem que reservar uma parte para ele reinvestir, e a terra, que é o maior patrimônio dele, vai ficando cada vez mais desgastada, até que a terra não produz mais nada, e aí ele põe um pasto lá e produz uma ou outra cabeça de gado, a terra fica degradada. E na agrofloresta é o oposto, você até investe um pouco mais no início, obtém um resultado menor, apesar de obter resultado, você já obtém colheita desde o primeiro ano, né? Então você já planta as plantas que você vai colher em um ano, junto com as árvores que vão ficar permanentes na área, usando a mesma área, né? Então você vai obter colheita no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, para sempre. Vai replantando algumas coisas, mas o principal já foi plantado no início, né? E com essa dinâmica de muitas plantas, muitas sementes, circula a matéria orgânica ali e o solo vai se enriquecendo. Então, ao mesmo tempo que eu estou obtendo uma produção para mim, eu estou garantindo para as gerações futuras que elas vão ter um solo para produzir seu alimento. Um reflorestamento que tem muito no estado, que é para a produção de papel e celulose, mesmo estando associado a uma outra cultura, não entra nesse quadro da permacultura? Não, até tem alguns casos que são chamados de agrofloresta, porque a agrofloresta é você misturar espécies
de silvicultura, árvores com uma espécie agrícola, como soja, feijão, milho. Então, se você planta uma parcela de milho com uma linha de eucalipto, é agrofloresta. Só que na permacultura a gente trabalha com a agrofloresta sucessional, que é um pouco diferente, né? Então, ao invés da gente colher tudo aquilo, aí o ambiente vai começar do zero de novo, né? Então, na agrofloresta sucessional, a gente usa a sucessão natural das plantas que vão surgindo e que vão dominando a cada ano o ambiente, o ecossistema, né? Obtendo uma produção e melhorando o ambiente, né? E essa floresta, ela vai cada vez mais acumular mais energia, ela vai acumular mais matéria orgânica, o solo vai acumular mais nutrientes a cada ano, né? O solo vai melhorar e a biodiversidade vai melhorar, até que vão aparecer animais cada vez maiores, espécies vegetais mais exigentes em solo, em água, né? Então um solo com mais matéria orgânica, mais raízes, ele vai armazenar mais água, ele vai suportar, as plantas vão suportar mais períodos de seca, né? Então aumenta a resiliência do sistema. Resiliência é uma palavra um pouco que não é muito usada ainda, mas é uma chave na permacultura, né? Então a gente tem sistemas que conseguem se recuperar de um grande baque, por exemplo, uma chuva de granizo muito forte. Algumas plantas vão ficar danificadas, mas um outro grupo de plantas vai conseguir se recuperar e produzir mais e continuar, você ter uma garantia de que você vai ter uma produção. Certo. E aqui em Campo Grande é uma das capitais mais arborizadas do país, mas mesmo assim a gente enfrenta o problema de enchente, de desmoronamento do leito dos córregos. Que fator que leva a acontecer essas catástrofes dentro da cidade? Porque quando a gente projeta qualquer coisa na cidade, principalmente quando envolve proximidade de cursos d'água, a gente tem que levar em conta que a natureza, antes da nossa presença, ela tinha uma dinâmica, né? Então, uma chuva que tem todos os anos uma determinada época, né? Normal, mas de tempos em tempos dá uma chuva maior, né? Tem eventos que têm um período de recorrência maior, tem tipos de chuva que você só tem de 50 em 50 anos, mas a natureza está prevendo isso, ela está preparada para absorver esse impacto dessa água, infiltrar no solo e até ter um alagamento e depois essa água infiltra, normal, algumas plantas vão ficar danificadas, mas vão se recuperar. Aí se você coloca uma rodovia ali naquele lugar que antes era uma zona de amortecimento dessas grandes enxurradas, né? Quem vai ter que aguentar esse impacto são as obras. E nem sempre a gente prevê, né, os eventos mais críticos, né? Recentemente foi aprovado o Código Florestal e uma das grandes discussões ficava em torno da quantidade, da porcentagem de área que deveria ser preservada na zona rural. O que esse código, essa preservação ambiental traz de impacto para o Mato Grosso do Sul? Bom, eu prefiro não falar em termos da lei em si, né? Porque eu não acredito muito na função das leis para garantir o meio ambiente, né? A integridade do meio ambiente. É lógico que é super importante que a gente tenha leis que garantam o mínimo de preservação, né? Então, na permacultura, a gente sempre procura ir além do que a lei está estabelecendo, porque sempre vai ser o mínimo, né? Então tem alguns casos que as pessoas falam, não, mas aqui já não é mais mata ciliar, aqui já passou de 30 metros, não é mais mata ciliar, pode desmatar mais um pouquinho. Dá a impressão que se a gente deixar mais que 30 metros de mata ciliar, a gente vai estar desobedecendo a lei. Né? Então eu prefiro dizer que depende de cada caso, depende de cada ambiente. Então tem ambientes onde tem nascentes, que tem nascentes em vários locais, não é só aquela nascente que dá origem ao rio, a gente tem um imaginário assim, né?
Tem uma nascente, aí ali é a nascente do rio, então eu tenho que deixar 50 metros ali. Não é assim na maioria das vezes, né? Tem várias nascentes, então toda aquela região de mananciais deveria ser preservado, muito além dos 50 metros, né? A gente deveria ter uma consciência de que aquela floresta não é um empecilho para a nossa abundância, pelo contrário. A gente se integrar a ela, conseguir conviver com ela e ver que é uma riqueza para nós. Né? E uma outra coisa importante também é a questão dos corredores ecológicos, né? Ao invés porque quando a gente deixa, eu tenho um sítio pequeno, eu falo, vou deixar minha reserva legal de tantos %, deixo uma tripinha ali, aí tem a cerca, acaba ali a reserva, aí a reserva do outro lote é ali do outro lado. Então é importante a gente entender que é a casa dos animais, é o local onde eles vivem, se alimentam, e muitos migram de um lugar para o outro. Os grandes animais, os predadores, eles precisam caminhar longas distâncias para eles conseguirem se alimentar de todos os animais que eles precisam, né? Então os corredores ecológicos são necessários, então a gente teria que ter uma continuidade entre uma reserva e outra, de preferência ligada à mata ciliar, porque os animais precisam ir até o rio, né? Ou para se alimentar, ou para beber água, né? Isso é importante a gente ter essa noção do ambiente como um todo. E é isso que a gente procura fazer na permacultura. O centro é o planejamento. Então a gente faz uma leitura da paisagem e vê como a gente pode integrar os nossos sistemas a essa dinâmica que já existe, sem agredir. E dentro da permacultura há vários projetos que podem ser desenvolvidos visando essa sustentabilidade. Queria que você desse alguns exemplos de alguns projetos que podem, se alguém quiser fazer, pode ser feito até mesmo na sua casa ou na sua propriedade rural. Bom, a gente trabalha aqui no Instituto de Permacultura Cerrado Pantanal atualmente. A nossa linha de atuação está sendo mais urbana, né? E eu acho muito legal a gente trabalhar nessa linha, porque é onde está a maioria das pessoas e onde está a maioria dos recursos. Então a gente tem restos de alimento, lixo orgânico, restos de poda de grama, água servida. A gente tem recursos para a produção de alimentos que, quando eles são descartados no lixão, eles são um problema. E quando a gente procura reciclar isso, além da gente estar diminuindo a quantidade de lixo na cidade, a gente está propiciando contato com a natureza, né, para as pessoas produzir seu próprio alimento no seu quintal, né, valorizar os espaços urbanos, trazer a natureza de volta para o convívio do ser humano, né, que a gente foi empurrando a natureza. Ah, não, natureza é na zona rural, na cidade é concreto. Só que a zona rural também expulsou a natureza. Não, é monocultura, é soja, né, a mata ciliar é 15 metros, 30 metros, né? E cadê, onde que está a nossa convivência harmônica com a natureza, né? Fechar esses ciclos no próprio quintal, à medida do possível, reaproveitando a água que sai do tanque da lavagem, da máquina de lavar, para irrigar as árvores, né? Fazendo a compostagem do lixo orgânico, fazendo a sua horta caseira. Então você vai diminuir a energia que é gasta para trazer alimentos de longe para cá, diminuir as perdas, porque você vai colher só o alimento que você vai comer naquele dia, né? Você não vai comprar aquele monte, enfiar na geladeira e quando você vê tem um monte de coisa estragada, não deu tempo de fazer, joga fora, né? Vai para o lixão, né? E a gente fazer agricultura urbana resgata essa relação do homem com a natureza, educa as crianças. É muito interessante, a criança que cresce em contato com a produção de alimentos, com uma horta, com um jardim, ela tem outra compreensão. E para fazer uma horta não precisa de muito espaço na casa, né? Hoje já tem técnicas. Pode até ter o quintal todo cimentado, né? A gente pode fazer um canteiro em cima do cimento mesmo, usando resto de poda, humus de minhoca, né? Terra, um pouquinho de terra e muita matéria orgânica, a gente consegue fazer uma produção de alimento em casa. Então, falta de quintal não é desculpa, né? Bom, há poucos dias nós tivemos a Rio Mais 20, que é para debater toda essa questão ecológica no mundo inteiro.
Você viu algum progresso nessas discussões? Olha, o que a gente viu, que a gente já tinha visto um pouco na Rio+10, né, é que foi falado muito de sustentabilidade na Eco 92, alguns programas foram criados, né, e o discurso dos governos e das empresas mudou muito. Todas as empresas agora têm área de responsabilidade socioambiental, né? Mas o que a gente pode perceber é que eles vão até um determinado ponto, onde os interesses econômicos não são, vamos dizer assim, tenham que ser um pouquinho sacrificados, né? Então, quando eles percebem, opa, se eu cuidar mais do que eu estou cuidando, eu vou perder dinheiro, então é só até aqui. E esse só até aqui não está sendo suficiente. A gente precisa mudar todo um paradigma de atuação, né, da nossa economia em relação à natureza para poder ser sustentável. Muito obrigada, Adriana, pela entrevista. Ela foi muito informativa. Eu que agradeço, Silvia. E no próximo bloco, um pouco da música regional do instrumentista Paulo Arguello. Nós voltamos já.